Já de volta com o seu estilo de vida, lembrando da sua participação conosco através do número de telefone 92, código de Manaus 8111 4512. E a insatisfação com a aparência e a busca pelo corpo perfeito tem levado muitas garotas e adolescentes a buscar cada vez mais cedo a cirurgia plástica. Mas quando um procedimento estético é recomendado, qual a idade indicada? O Brasil foi o país que mais realizou cirurgias plásticas no mundo em 2013. Esse foi o primeiro ano em que o país ficou à frente dos Estados Unidos. Os jovens estão cada vez mais procurando este recurso como forma de melhorar a autoestima. E hoje, em conversa com o cirurgião plástico Israel Oliveira, vamos saber qual a recomendação para este tipo de cirurgia. Tudo bom, Israel? Seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia. Obrigado, bom dia. E quais são os tipos de cirurgias plásticas mais procuradas hoje em dia pelos adolescentes? Bom, as cirurgias plásticas mais procuradas são realmente a rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, a cirurgia de orelha de abano, a cirurgia de lipoaspiração e a cirurgia de mamas. As mulheres procuram tanto a redução de mamas como também o aumento das mamas com a colocação de prótese. E de acordo com as pesquisas, a gente pode perceber que neste ano de 2003 aumentou em muito a procura pela cirurgia plástica, não é isso? Sim, teve um crescimento aí de 141%, né, nos últimos 4 anos. Então isso daí significa um aumento muito significativo. Isso principalmente porque os adolescentes hoje em dia têm acesso à internet, eles conseguem se informar melhor e o acesso à cirurgia plástica também ficou mais facilitado. E quais seriam os fatores que influenciam para a procura desse tipo de cirurgia plástica? Não só, como você falou, a rinoplastia, a prótese mamária também. Bom, a rinoplastia, a cirurgia do nariz, a rinoplastia, ela é a única que é considerada uma necessidade funcional, por uma questão de saúde. Porque alguns pacientes eles têm realmente alterações na função respiratória e a gente apresenta a necessidade de cirurgia de correção. E aí, junto com a correção da funcionalidade, da respiração melhor, também vem a parte estética, né? As outras cirurgias não têm muita condição funcional, é mais realmente pela questão estética. Com exceção também da hipertrofia mamária, quando a adolescente ela tem as mamas muito grandes e ela às vezes apresenta problemas de colunas, apresenta ferimentos nos ombros com a alça do sutiã. Então, nesses casos, realmente a gente tem também uma indicação bem precisa de cirurgia. E a partir de que idade a adolescente já pode estar fazendo uma cirurgia plástica? Essas cirurgias, elas vão variar dependendo do tipo de cirurgia, né? Dependendo também da condição do paciente. A cirurgia de orelha de abano, por exemplo, ela já pode ser feita a partir dos 4 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos, a criança já pode ser submetida a uma cirurgia plástica. Isso daí vai depender da indicação. Nos casos de rinoplastia, é interessante que o paciente tenha uma idade entre 15 e 16 anos e realmente se ele apresentar uma alteração funcional importante. Senão, realmente aguardar até os 18 anos. E as cirurgias de mama nas pacientes adolescentes, é sempre bom aguardar até os 18 anos, porque é o período que tem do corpo, o desenvolvimento final da glândula mamária. Então, assim, uma adolescente, ela chega com 14 anos no consultório pedindo para colocar prótese de silicone. A gente tem que orientar os pais, tem que orientar a paciente que ainda realmente tem um processo de desenvolvimento da glândula mamária. Então, não é o momento de fazer uma cirurgia de aumento de mamas com prótese. Até porque exige muito cuidado no pós-operatório, não é? Sim, os adolescentes são realmente instáveis, não têm ainda maturidade, a maturidade não está totalmente desenvolvida. Então, muita expectativa, muita ilusão e eles acham que o pós-operatório não existe, né? Então, muitos deles vão muito ansiosos, querendo fazer cirurgia o mais rápido possível, antes de começar as aulas, mas a questão você tem que ser bem informado dos riscos, das possibilidades que tem cirurgia plástica de dar certo, mas a possibilidade de dar errado, as expectativas que o adolescente tem em relação a essa cirurgia plástica, o que ele realmente quer. O que aquela adolescente quer? Ela quer fazer essa cirurgia por quê? Porque quer o namorado de volta, o namorado que foi embora e tal. Então, dependendo das expectativas, dependendo do que a paciente queira, a gente tem que conversar, tem que orientar a paciente, tem que orientar os pais. Acho que os adolescentes eles têm sempre que ir ao consultório com os 2 pais presentes, né, os 2 responsáveis presentes, para que a gente possa prestar todos esses esclarecimentos. E saber que tem um pós-operatório também, que às vezes vai sentir dor, que vão ter cuidados com drenos, com curativos, com retirada de pontos. Isso daí tudo tem que ser bem informado e o adolescente tem que estar bem consciente em relação a isso. Então é importante a gente ressaltar essa questão do pós-operatório. Para quem for corrigir
a orelha de abano. Vamos falar a respeito do pós-operatório desse tipo de cirurgia. Sim, a orelha de abano, por exemplo, é uma cirurgia que a gente realiza desde crianças a adolescentes, mas o pós-operatório também tem a questão dos curativos. O paciente sai do centro cirúrgico com um curativo enfaixado a cabeça toda, né? Então ele sai com um capacete de curativo de gás e de crepom. Então tem que ser bem esclarecido isso, que ele vai ter que ter um pouco de paciência, que ele vai sentir dor, que a forma como ele vai dormir vai ter que ser de uma forma que ele não deite sobre as orelhas. Né? Então, esse adolescente, esse paciente, ele tem que estar muito bem orientado em relação a isso e a gente tem que perceber realmente se ele está aceitando todas essas condições. E da rinoplastia? A rinoplastia também, dependendo do grau, do tipo de rinoplastia, né? A gente pode só fazer a alteração externa, mas também tem as cirurgias internas, que às vezes é feito acompanhado também com otorrinolaringologista. Dependendo da situação, existem tampões nasais, então o paciente vai ter que ficar com o nariz obstruído, ele vai ficar respirando pela boca, vai ter dificuldade para respirar, né? Então vai ter o período de retirada desses curativos. Não é algo tão simples, tão fácil como eles acreditam pra que... ficar bonito. Eles acham que vão entrar no centro cirúrgico e já sair tudo pronto. Não, tem os curativos pós-operatórios, então isso tudo tem que ser bem orientado, o paciente tem que estar muito bem, tem que ter uma conversa muito boa, muito bem esclarecida, todas as dúvidas. E para quem decide colocar a prótese mamária, durante quanto tempo ela precisa ficar em repouso, sem ter que praticar algum tipo de atividade física, e quais são os cuidados também? Sim, as pacientes que fazem aumento de mama com prótese mamária, elas vão ter que ter um período de repouso, depende do tipo de atividade. Logicamente que academia, atividades como corrida, lutas de contato, esportes de contato, eles vão ter que ficar para um pouquinho depois de um mês, 2 meses, aí vai depender da avaliação e do acompanhamento que tem que ser rígido com o cirurgião plástico. Então, assim, a princípio, ela pode colocar uma prótese e voltar depois de uma semana e meia, às suas atividades normais, como um trabalho mais leve, um trabalho sentada no computador, alguma coisa assim, ela pode fazer. Mas atividades mais pesadas, que tenha que ter força física... Dirigir não pode. A gente tem que evitar, porque a abertura do braço, isso daí altera a cicatriz e corre risco de extruir a prótese, né? A saída da prótese. Então, isso daí a gente tem que orientar e ter bastante cuidado. Entendi. E, doutor, no caso também de adolescentes que são obesos e de repente emagrecem, se eles decidem fazer uma cirurgia para tirar o excesso de pele, é recomendado para quem é adolescente ou tem uma idade específica? Essas cirurgias pós-bariátricas, e muitas vezes o paciente adolescente ele nem chega a fazer uma cirurgia bariátrica, mas ele pode ter um emagrecimento importante e pode ter sobra de pele, ela pode ser realizada, mas é melhor sempre que se aguarde 18 anos, que é o período de formação completa do organismo. Então, por esse período, ele vai ter uma alteração comportamental, de crescimento psicológico e vai ter também o crescimento físico. Então, é bom que se aguarde 18 a 20 anos para que se tenha a certeza das cicatrizes que ele vai ficar, da forma como vai ficar no pós-operatório, no resultado final da cirurgia. Ok, doutor, a gente vai fazer uma pausa agora para um intervalo, e você de casa que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, lembrando, 92 Código de Manaus 8111 4512. Nós voltamos já.